Bom, pessoal, essa é a aula de gabaritos da nossa aula de tuplas e dicionários. Então, é um vídeo bem curto, apenas passando um gabarito de alguns exercícios e dica de como resolver os outros. Então, esses são nossos exercícios. Alguns deles poderão estar em lista de exercício do AVA ou até mesmo cair na prova, né? Então, vamos resolver aqui para nós fixarmos o conteúdo de tuplas e dicionários, né? Não é um conteúdo que vai ser cobrado com muita profundidade, mas é preciso saber utilizar o básico, né? Que é cobrado aqui nesses exercícios. Então, aqui exercício 1, vamos começar por ele. Vou dar o gabarito completo, né? Faça um programa que leia uma string de data no formato dia, barra mês, barra ano, né? A seguir, cria uma tupla de 3 itens na forma com 3 elementos, essa tupla, e onde dia vem depois mês e depois ano, e imprime essa tupla. Então aqui ele dá a dica para usar o split com o caractere barra para separar a string de entrada. Bom, então o que eu quero, né, eu quero que o usuário digite assim, né, 14 de 2 de 2020 e isso seja lido como uma string e eu capture cada um desses elementos aqui, desses inteiros, e coloque numa tupla, né? Basicamente essa é a solução para o exercício. Então vamos lá. Aqui é nada a ver, tá? Porque ele simplesmente pegou e dividiu, né? Os valores deu um valor bem pequeno, tá, pessoal? Então vamos lá, o gabarito então ficaria assim. Primeiro a gente lê, então assim. E aí vamos, então aqui ele vai fazer a leitura, por exemplo, de uma string chamada, né? Por exemplo, assim. E aí o que eu quero fazer é separar então essa string separando pelo caractere barra. Então, como a gente já sabe disso, eu poderia fazer assim, input, quer dizer, linha, né? Foi lido da linha, ponto split, caractere barra. Então, se eu fizer isso, vamos ver como que fica. Vamos fazer o teste aqui. Vou colocar isso. Realmente ele capturou aqui e separou pelas barras, né? Então tá jóia aqui. Vamos prosseguir com o programa. O que o gabarito quer, o que o enunciado pede é imprima essa tupla, né? Cria uma tupla com os 3 elementos. Então vamos criar uma tupla aqui com dia, mês e ano, utilizando o parênteses para dar uma ênfase que trata-se de uma tupla, certo? Então tá aqui a tupla. Ou poderia até mesmo ter posto aqui direto, né? Aí nem precisaria de tudo isso, mas vamos fazer assim que fica bonitinho. Então a tupla está aqui e imprima a tupla. Então imprimir a tupla é simplesmente utilizar a função print. Isso. Então vamos fazer o teste. Legal, ó. Imprimiu uma tupla com 3 caracteres aqui. Aí a questão é, será que ele quer que trate isso aqui como caracteres ou como inteiros? Provavelmente vai depender do enunciado do exercício, mas se fosse como inteiros, então a gente teria que arrumar aqui. Eu acho que faz mais sentido ser como inteiros, ou seja, aqui nós temos que fazer int. Então ele vai criar uma tupla com o valor inteiro, né, de cada uma dessas variáveis aqui, que elas são strings, visto elas terem sido lidas com input e nós nunca convertemos para inteiros, então nós convertemos aqui antes de inserir na tupla. Então fazendo aqui o teste, né, que vai mudar lido como inteiro. Então a gente pode fazer aqui o teste de... Vocês lembram de 12 de dezembro de 2012? O pessoal falava que ia acabar o mundo, né? Tinha essa história, né? Então aqui a gente tranquilamente podemos adicionar as datas. Ok. Então esse é o gabarito do exercício 1. Agora vamos para o gabarito do exercício
2. Então, o gabarito, o exercício 2, ele nos pede que, dado um número n e uma sequência das pessoas, leia e salve todos os dados de cada pessoa e adicione cada dupla a uma lista de tuplas. Então aqui a gente vai ter tanto lista quanto tuplas. Por fim, processa e imprime o nome de todas as pessoas. Então esse aqui eu vou só dar uma ideia, né, de como seria. Então você lê o número n, né, um número inteiro e uma sequência de n pessoas. Então aqui vamos ler as pessoas. Ler as n pessoas. Lê e salve todos os dados de cada pessoa em uma tupla. E adicione cada pessoa uma lista de tuplas. Cada pessoa possui como dados, que ele diz que é o nome, CPF e telefone. Bom, vamos considerar que são todos valores inteiros, né? Nome, CPF e telefone. CPF poderia ser uma string. O nome é string e telefone é string. O CPF poderia ser inteiro, né? O único que poderia ser inteiro aí. O telefone também poderia ser o inteiro em alguns casos, mas às vezes a gente quer salvar o DDD, né? Quer especificar certinho. Então vamos considerar tudo como string, tudo bem? Mas dependendo do enunciado do problema, o CPF poderia ser tratado como inteiro, por exemplo. Então vamos ler aqui, vamos ler da seguinte forma. Vamos supor que é o CPF, o nome, depois o CPF, depois o telefone. Não estou falando que no exercício do AVA vai ser assim, tá, pessoal? Cada enunciado pode ser diferente. Então nome, CPF, telefone. Vamos supor que a gente lê e separa por espaço em branco. Então aqui ele leu os 3 dados e aí vamos adicionar, ele pede uma lista de tuplas, né? Então leia e salve todos os dados de cada pessoa em uma tupla, vamos fazer isso, e adicione cada tupla a uma lista de tuplas, né? Então basta adicionar uma lista com append. Então aqui vamos iniciar nossa lista de pessoas, lista pessoas, é uma lista vazia por enquanto. Aí aqui eu vou criar uma pessoa tupla. Tupla de uma pessoa única aqui. Nome, CPF, telefone. Utilizando parênteses e vírgula. E vou adicionar essa tupla à lista de pessoas. Como que eu faço isso? Com a função append em lista pessoas. Certo? O que eu coloco aqui dentro do append? A tupla. Pronto. Feito isso, ele deve estar adicionando, então. Vamos fazer assim. Imprimindo. Vamos ver aqui e fazer esse teste. Então vamos supor que é 2 pessoas, número n igual a 2. Primeira pessoa, Rafael. CPF aqui, vamos colocar qualquer coisa, e o telefone 67, isso aqui. Ó, já está aqui certinho, tratando tudo como string, né, os 3 elementos como string, uma tupla dentro de uma lista. Vamos adicionar a pessoa, segunda pessoa, Ingrid, tal, 67, isso aqui. Imprimindo mais uma pessoa, a Ingrid está aqui do lado, né, mais uma tupla. E uma lista de tuplas, então, nós temos certinho. Esse primeiro caractere denomina a lista, inicia e termina aqui, e cada uma desses em parênteses é uma tupla. A primeira tupla corresponde ao Rafael, a segunda Ingrid. Terminou porque a gente declarou 2 tuplas. Bom, então é mais ou menos assim que se resolve esse exercício. Mas sempre nós temos que ter atenção para: será que o CPF está sendo considerado como inteiro ou como string? Assim como o telefone, né? Ok, então vamos para o último exercício aqui, que vamos dar uma dica, que vai ser o início desse exercício aqui de dicionário, né? Cria um programa que leia um texto 3 linhas de entrada,
Então vamos salvar aqui como gabarito 3. Que lê 3 linhas de entrada do usuário. A seguir, inicialize um dicionário que contém como chave o nome da palavra e o valor, a quantidade de vezes que a palavra em questão foi utilizada no texto. Ao final, imprime todas as palavras e a quantidade de vezes que cada uma foi utilizada no texto. Ou seja, para a gente contar cada palavra quantas vezes é utilizada. E para isso vamos utilizar o dicionário. Então vamos iniciar um dicionário aqui, né? Desta forma. Existem as formas de utilizar o dicionário que estão descritas aqui no nosso, por exemplo, iniciar já com dados, certo? E para você inicializar vazio, embora acho que não tivemos um exemplo na aula. Temos sim aqui a tabela. Iniciou vazio. E aí para adicionar cada valor você coloca a chave dentro e coloca o valor do lado, utilizando o operador de abre e fecha chave. Tá certo? Então, vamos lá. Leia 3 linhas de texto de entrada do usuário. Linha 1. Leia 3 linhas de texto. Agora inicialize o dicionário com contém como chave o nome de uma string e como valor a quantidade de vezes cada palavra foi utilizada no texto. Acho que eu vou transformar isso aqui em um laço. Então, assim é equivalente. E eu vou tratar a linha aqui com... Então aqui a gente deve adicionar cada palavra no dicionário ou aumentar a contagem. Caso ele não exista na estrutura de dicionário, como que a gente pega cada palavra da linha? Primeiro isso, né? Como a gente pega cada palavra da linha? A linha está aqui, é uma string. Para isso, então, eu vou precisar fazer palavra em linha.split, né? Então aqui ele vai estar imprimindo cada palavra. Vamos testar se esse código está funcional. O meu intuito é imprimir uma palavra de cada do que for lido aqui, das 3 linhas. Oi teste e oi telefone. Pronto, está funcionando. Então, isso aqui está funcionando. Ele está processando cada palavra uma vez dentro desse laço. E aí que a gente tem que fazer isso, né? Ou seja, a gente tem que adicionar cada palavra no dicionário ou aumentar a contagem. Então, o dicionário está aqui, ele está vazio no início. Se a gente quer adicionar uma palavra nele, então a gente faz assim, né? Palavra igual a 1. Significando que que a gente tem uma contagem para aquela palavra. Então vamos fazer o teste. E a gente pode imprimir no final aqui o dicionário. Aqui é oi teste, oi lá. Então aqui ele imprimiu no dicionário e a contagem de 1 para cada palavra. Agora eu quero aumentar essa contagem. Eu quero que nem sempre vai ser 1, né? Ele tem que ir aumentando. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, tem uma função aqui que verifica se sempre pode consultar esses métodos, né? Se um determinado valor existe, né? Se, por exemplo, se eu perguntar em keys, retorna as keys. E o operador in verifica se ele existe. Deixa eu ver se tem aqui o relato do operador in. Aqui, ó, tem usando com for, né? Mas também a gente pode fazer assim. Se a palavra em dicionário.keys
Porque o dicionário.keys retorna as chaves. Todas as chaves que existem, né? Então, se você perguntar assim, se a palavra está nas chaves, aí ele vai retornar um valor booleano. Que aqui no caso positivo seria o true, avisando que existe. Existe sim. E aqui não existe a palavra a palavra, vamos utilizar o fstrings aqui. A palavra aqui. Acho que não é bem isso aqui. O uso do fstrings não era bem assim, né? Bom, vamos utilizar o método padrão. O que está acontecendo aqui? Ah, é o 2 pontos do else. Enfim, continuando. Olha só, oi teste. Primeiro ele não existe a palavra oi, não existe a palavra teste. Depois ele, como eu repeti, ele falou existe sim a palavra oi, e depois existe sim o oi, não existe o lalá. Ou seja, está funcionando isso que a gente quer testar. Então aqui ele está perguntando se a palavra existe no dicionário. Se já existe no dicionário, eu vou querer aumentar esse valor aqui em 1. Ou seja, ele próprio mais 1. Se não existe, eu vou querer inicializar ele em 1. Pronto. Então aqui, ó, o oi deu certo, aumentou para 3. E cada uma dessas outras palavras só 1. Bom, é isso então. É mais ou menos assim que se resolve esse exercício da quantidade. Aqui esse outro é uma combinação dos dois, onde a gente vai usar tanto tupla quanto dicionário. E ele fala eu vou só dar uma palhinha, né? Ele fala adicione as tuplas como valores do dicionário e o CPF como chave. Então isso nada mais seria do que você tem um dicionário, aí você, vamos supor, tem uma tupla aqui, né? Aí você vai adicionar a tupla como valor do dicionário. Então você faz assim, dicionário. Aí a chave pode ser qualquer coisa, nesse caso é um CPF, vamos supor. CPF está aqui, é uma string ou um número, vamos supor que é um número. Um número inteiro. Aí você coloca aqui CPF. Então ele está como chave e o que eu vou adicionar como valor vai ser a tupla. Então aqui, desse modo funciona e o valor é uma tupla. Se você imprimir o dicionário, você vai ver aqui a chave dele é essa aqui, um número inteiro, e o valor, né, depois dos 2 pontos, o valor é toda essa tupla. Entendeu? Então se você quisesse, por exemplo, imprimir esse aula aqui, você faria o que? Acessando esse aqui, né? E você acessaria depois como que você acessa um valor da tupla. É igual listas, né? Tem os mesmos métodos de acesso da lista. Então você tem os índices, você tem, enfim, vamos supor se você fizesse isso aqui, dá 1.21. Se você quiser acessar o aula, 0, 1, 2, 3, é o índice 3. Então aqui pegou exatamente essa string aula aqui. Tá certo? Desse modo que você acessa os itens do dicionário. Então aqui é acessar itens de dicionário, aqui imprimir dicionário.
acessar aqui para imprimir, no caso, né? Bom, então é isso, pessoal. Essa é a aula prática dos exercícios de tuplas e dicionários. Como eu disse para vocês, não é muito abrangente, mas vamos fazer pelo menos alguns exercícios, né, de dicionários e tuplas, que também estarão, assim, são conteúdos importantes do Python, tá certo? Bom, então é isso. Fiquem de olho no AVA e no nosso grupo sempre. Até mais.